O primeiro passo que a gente vai falar hoje é em relação à necessidade. Quando a gente fala de hipertrofia, emagrecimento, a gente tem que entender que para aquele paciente, se aquele paciente que a gente está recebendo, existe a necessidade da gente fazer alguma suplementação. E já adianto para vocês que aquele nutricionista ou aquele profissional que prescreve uma lista enorme de suplementos, de manipulados, eu já ouvi de um professor uma vez, que faz muito sentido para mim, tá? Que o tamanho dessa lista de suplementos e manipulados é inversamente proporcional ao conhecimento desse profissional. Porque nós não temos centenas de suplementos e substâncias com alto nível de evidências comprovadas que justifique essa prescrição e o investimento financeiro do nosso paciente. Então, quando a gente pensa, para esse paciente aqui, que tem um objetivo ou de hipertrofia ou de emagrecimento, se ele não tem nenhuma queixa, se ele não tem nenhuma deficiência, existe a necessidade de eu fazer alguma suplementação? Geralmente a resposta vai ser não. Tá? Mas isso não quer dizer que o suplemento ele não possa ajudar esse paciente, acelerar esse processo. Então a suplementação para a gente, Nutri, sempre vai entrar como essa cereja do bolo. Uma vez que você calcula de forma adequada o gasto energético do seu paciente, você realiza uma anamnese eficiente, você calcula a dieta, você distribui ali os carboidratos, proteínas, gorduras de maneira adequada. A suplementação ela vai entrar depois disso como uma ferramenta para acelerar esses resultados. Então a gente vai partir do princípio que, pensando nesse público de hipertrofia e emagrecimento, suplementação não é uma necessidade, beleza? Na maioria das vezes vai entrar como a cereja do bolo, como um adicional. Se eu for na minha cozinha, por exemplo, tem lá um pote de creatina e um whey protein. Eu conseguiria ter resultados de hipertrofia, de definição corporal. Tem esses suplementos? Sim, tá? Mas me ajudam. E eu vou explicar aqui ao longo da nossa aula de hoje por que esses suplementos me ajudam. Beleza? Então a gente parte desse princípio que é avaliar a necessidade, a real necessidade. Para o nosso público de hipertrofia e emagrecimento, dificilmente, sem nenhuma ali deficiência, uma suplementação vai ser extremamente necessária, tá? Retomando, né, essa linha de raciocínio da evidência científica, o primeiro passo aqui, se você já tiver com um caderno, com um bloco aí, já anota isso, porque o primeiro passo pode colocar um N do lado para você lembrar que é avaliar essa necessidade de suplementação. Segundo passo, evidência científica. Como eu falei, são poucos os suplementos que hoje têm um alto nível de evidência científica, são os que a gente chama de nível A de evidência científica, que justifiquem a prescrição. A creatina, como eu já mencionei, é um deles. É um dos poucos suplementos com nível A de evidência científica para melhora de performance. Então a gente pode prescrever para o nosso paciente. A gente pode prescrever para ele ter um aumento de força. Eu não vou entrar aqui de forma específica no mecanismo de ação. Tem outras aulas para isso, como eu falei, no evento completo. Nós vamos nos aprofundar em diferentes temas que eu vou falar aqui na semana de aquecimento, mas a creatina pode ajudar a grande maioria dos nossos pacientes, tanto para o objetivo de hipertrofia, como também para o objetivo de emagrecimento. A gente consegue melhorar a qualidade do treino de força do nosso paciente. Então, sim, é um excelente suplemento para a gente prescrever. Uma excelente ferramenta para a gente trabalhar. Excelente custo-benefício. Praticidade na suplementação, uma quantidade pequena de 3 a 5 gramas, então é bem tranquilo. A maioria dos pacientes aceitam muito bem. Então, excelente suplemento. A gente pode olhar para outras substâncias também que são nível A de evidência científica. Cafeína. Cafeína promove ali um efeito estimulante, o melhor estimulante que a gente tem com liberação da Anvisa no Brasil. E pegando assim como um gancho esses suplementos que a gente sabe que funciona, que geralmente tem um excelente custo-benefício, você vai ver que no seu dia a dia de atendimentos, os seus pacientes eles vão estar tomando suplementos que você não conhece, que você nunca ouviu falar. Então vai chegar aquele seu paciente falando, pô, Igor, tô tomando aqui um pré-treino para me dar um gás, tá me dando realmente essa disposição para treinar, eu tomo ali no final do expediente, quando eu já tô mais cansado, tô treinando bem, o que você acha desse suplemento? Isso não acontece só com pré-treinos, tá? Vai acontecer com diferentes
suplementos que os nossos pacientes vão tomar. Então, vou trazer aqui para vocês um exemplo de um pré-treino como esse, mas ratificou aqui que poderia ser um suplemento de uma outra classe, beleza? Digamos que o seu paciente trouxe esse suplemento, a foto desse suplemento, e pergunta para você, Água, o que você acha desse suplemento que eu estou tomando? Nutri, nem sempre, né, a gente vai conhecer todos os suplementos disponíveis no mercado, até porque diariamente tem novos suplementos sendo lançados. Mas com um pouco mais de experiência para responder o nosso paciente, para ter mais segurança nesse momento, a gente vai vendo que, no geral, a composição desses suplementos, elas são semelhantes. Então, nós temos hoje diferentes marcas no mercado. A gente tem lá a Growth, a gente tem a Probiótica, Integral Médica, e cada uma dessas marcas lança os seus produtos. Cada uma dessas marcas tem os seus pré-treinos. Mas quando a gente analisa a composição, vocês vão ver que não foge tanto assim a regra. Por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui um suplemento que tem a beta-alanina lá em cima, a gente tem a cafeína, ali 150 miligramas, a gente tem a taurina, outras substâncias que são bem consolidadas. Então, é libertador, eu diria, você entender que você não precisa conhecer todos os suplementos que surgem todos os dias. Mas quando você domina a composição, né, as substâncias que vão na composição desses suplementos, você consegue interpretar ali na hora da consulta o que seu paciente está te perguntando.